98 anos de São Januário, marca importante nesse dia 21 de abril, e além disso, notícias sobre possível saída de zagueiro, tudo isso e muito mais nesse giro da rodada. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, apresentador desse vídeo. Eu tô aqui para falar um pouco sobre as principais informações e notícias desse dia 21 de abril de 2025, segunda-feira, iniciando esse vídeo aqui celebrando os 98 anos de São Januário, aniversário da nossa casa, né? Enfim, da colina histórica do nosso templo. A gente preparou uma matéria muito bacana para as redes sociais, contando toda a história desse estádio, mas fica também o registro por aqui da importância desse estádio, nossa casa. E poder jogar lá é um privilégio muito grande que poucos clubes, na verdade só o Vasco, né, de maneira cativa, tem para si. Então fica a celebração por esse feliz dia, né? E a expectativa é de que até o centenário ocorra a reforma desse estádio. Afinal, é um estádio que daqui a pouco já vai estar impossível de usar, né? Já está bem ultrapassado em estrutura, enfim, já é difícil até para a torcida do Vasco ser comportada ali. Então que essa reforma aconteça e aí o estádio seja modernizado e a torcida seja melhor confortada ali naquele local. Além disso, tivemos a notícia de que o zagueiro Lucas Freitas foi procurado pelo Fenerbahçe, está em observação pela equipe turca. Cabe lembrar, o Fenerbahçe é a mesma equipe que teve interesse no atacante GB no começo do ano. GB que chegou até a viajar para a Turquia e iria ser emprestado ao Alanyaspor, uma equipe mediana lá da Turquia, enquanto ele fazia meio que uma preparação para ir sim no meio do ano e para o Fenerbahçe. Porém, chegando lá, ele acabou sendo reprovado nos exames médicos e ficou de fora desse acerto com o gigante turco, mas é uma equipe já velha conhecida da diretoria do Vasco e eles estiveram no Maracanã para o clássico contra o Flamengo para observar o zagueiro Lucas Freitas. Ele que foi titular ao lado de João Vitor, substituindo o ausente Maurício Lemos e fez uma partida considerada até boa pelas estatísticas, enfim. Então está em observação aí pelo futebol turco, uma proposta em torno dos 60 milhões de reais estaria ali sendo preparada para ser enviada ao Vasco para que ele se transferisse para o clube turco nesse meio do ano. Na minha humilde opinião, seria um movimento equivocado. O Lucas ele vive um bom momento, ele é o único zagueiro canhoto desse elenco, né? E não faria sentido abrir mão de tê-lo por alguma quantia financeira, mesmo que ela fosse trazer algum alívio financeiro no caixa do clube. Ainda assim, eu acho que vale sim segurar o Lucas por mais algum tempinho. E bom, além dessa notícia do Lucas Freitas, a gente teve, claro, a infeliz notícia da morte do Papa Francisco, que não tem tanto a ver com o Vasco, apesar de que em 2023 ele esteve aqui no Brasil e ele recebeu do deputado Aliel Machado uma camisa do Vasco. Tem uma foto muito bacana dele segurando a camisa, que a gente até publicou nas nossas redes sociais. Só que, enfim, mesmo não tendo a ver com o Vasco, é importante, fica a tristeza. Ele que nasceu em 1938, né, já tinha mais de 80 anos, já é uma pessoa, enfim, mais velha, viveu bastante coisa. E era torcedor do São Lourenço, da Argentina, então tem um pouquinho a ver com futebol, pelo menos, né? Mas, enfim, fica aqui essa tristeza de notícia e a expectativa de que, enfim, a família dele seja confortada e, claro, a Igreja Católica como um todo também não fique tão chateada e que isso passe logo, né? Da melhor forma possível. Bom, dia até tranquilo de notícias até o momento, sem muito a ser dito. Isso é positivo, para ser bem sincero. Há muito tempo não temos dias assim, sem notícias pipocando e até, enfim, atrapalhando o dia a dia do clube. É impressionante como o normal tem sido a confusão, né? A tranquilidade, ela é até estranha pra gente, né? Mas isso é ótimo, é muito bom que tenha tranquilidade. A preparação para a partida contra o Lanús, ela segue normalmente. Houve um último treino agora na manhã dessa segunda-feira, lá no CT Moacir Barbosa. E a equipe fez os últimos ajustes e agora se concentra no hotel, né, o hotel onde ficam lá na Barra da Tijuca, para amanhã partir direto do hotel para o jogo. O jogo que está marcado para as 9h30 da noite, vai ser em São Januário. É uma partida importantíssima, a terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Vasco, que até aqui tem uma vitória e um empate, é o único invicto no grupo, né? E é líder do grupo, inclusive, então tem que fazer a manutenção dessa liderança. Como bem disse o Fábio Carille na última coletiva, essa é uma fase de grupos importante, porque quem não for líder vai ter que brigar pelo playoff, né? Com o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores, e não é nada benéfico. Então, é importante que o clube, que o time, no caso, classifique-se como líder desse grupo G e avance de fase na competição sul-americana. E falando em Fábio Carille, né, no último vídeo, né, eu tive aqui para falar um pouco da coletiva dele e eu acabei deixando passar
um aspecto importantíssimo, né, que foi a fala dele sobre a proposta que supostamente ele teria recebido do Corinthians. Ele rechaçou prontamente, informou que não houve proposta em momento algum pela sua transferência ao Corinthians, ele que, enfim, segue um contrato com o Vasco, né, então, de fato, não teria motivo, né, para ele ouvir uma proposta. Isso me lembra no passado, quando o Alexandre Matos ainda estava no Vasco, e surgiu uma notícia, inclusive, do Corinthians, né, da mídia do Corinthians, informando que houve uma proposta pelo Alexandre Matos, né, e até a gente apurou na época que não houve proposta alguma, depois isso confirmou-se, não houve proposta do Corinthians pelo Matos, né, então, volta a repetir-se isso, não é uma postura meio estranha, é uma fonte confiável de notícias, é o Trivela, é o Fábio Lázaro, que esteve aqui com a gente há pouco para falar do próprio Corinthians, né? E o Gabriel Rodrigues também, que é um parceiro nosso, fica um abraço aí para ele, também no Trivela, cobre o Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Então, a fonte em si é confiável, a informação em si que não é muito bacana, né? Então, de fato, se o Corinthians está tendo essa coisa de novo de procurar profissionais do Vasco, em momentos em que não faz sentido, na verdade, é de se pensar a relação com essa diretoria, porque já não é muito boa, né? E aí agora mais isso é complicado. Antes do clássico vieram informações de São Paulo de que o senhor poderia ter sido sondado pelo Corinthians após a demissão do técnico Ramon Dias. O senhor recebeu alguma sondagem no Corinthians, algum contato? Estaria disposto a ouvir o Corinthians? Olha, vindo para cá, eu vi alguma coisa no Instagram sobre isso. Tá? Não tem nada. Coisas de imprensa, a gente sabe que é assim mesmo que funciona. Já falando nesse caso, já foi Dorival, não sei se já foi Tite, já vem outros nomes, daqui a pouquinho aparece o meu. Sei que é o trabalho de vocês, eu entendo, né, mas focado aqui, 100% aqui, repetindo, não tive contato de ninguém, principalmente dos meus empresários, que teriam que ser os primeiros a falar. Por enquanto, só coisa de imprensa, focado 100% aqui. Bom, mas apesar disso, dia tranquilo, notícias boas, então vamos torcer que mantenha-se assim para essa terça-feira, beleza? Galera, fico por aqui, um forte abraço a você que viu esse vídeo até aqui. Sempre vou te convidar a seguir a Analisa Vasco nas suas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. E claro, também você a se inscrever aqui no canal, deixar o like, tudo isso ajuda muito, não somente a mim, mas ao algoritmo do YouTube a entender que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais conteúdo desse tipo por aqui, não somente da Analisa Vasco, mas de outros canais que façam conteúdos parecidos com esse, beleza? Espero voltar aqui para falar somente de Vasco e Lanús, que não tem nenhuma notícia surpresa, tá bom? Tamo junto, valeu e até a próxima.